Bom, pessoal, aqui é o professor Rafael. Estou gravando esse vídeo para vocês para ajudar no assunto da semana, que são as leis das reações químicas, também chamadas de leis ponderais. Elas vão ter a ver com as massas dos reagentes dos produtos e indicam situações que se repetem, regras que têm que se repetir a cada reação química. Elas foram observadas em situações pontuais, há muito tempo atrás, mas depois ele percebeu que aquelas regras observadas naquelas situações pontuais se repetiam em outras reações também. E aí passaram a ser leis, regras que devem ser obedecidas nas reações químicas, em toda reação química que seja observada. Vamos falar da lei da conservação das massas, a primeira. Depois trataremos da lei das proporções constantes. A lei da conservação das massas foi proposta por Antoine Lavoisier, ou simplesmente Lavoisier, Antoine Laurent Lavoisier. Ela também é conhecida como lei de Lavoisier. Foi proposta em 1774, no finalzinho ali do século XVIII. A ideia dela é a seguinte: é observar as massas das substâncias que estão interagindo em uma reação química. O Lavoisier percebeu, nas situações que ele observou, nas reações que ele conseguia acompanhar com a tecnologia que existia na época, lá no final do século XVIII, ele percebeu que a massa dos reagentes, a massa total, o somatório das massas de todos os reagentes era igual e deveria ser igual à massa dos produtos. Na prática, ele quis dizer que não tem como fazer surgir do nada novas substâncias. Depois, com o desenvolvimento da química e a nossa compreensão, que as substâncias são formadas por partículas, fica mais claro de entender. Não tem como átomos surgirem do nada. Então, os átomos que aparecem nas substâncias químicas, que são os produtos da reação, eles têm que ser os mesmos átomos que estavam nos reagentes. O que ocorre é só uma reorganização dos átomos. Pegando aqui o exemplo aqui embaixo. Só antes de começar a falar do exemplo, aproveitar esse pequeno tópico aqui, o que acontece? Essa percepção que para nós parece clara, parece simplória, ela não é tão nítida assim, nos exemplos reais. Por quê? Porque muita reação química acaba gerando gases. E esses gases, em ambientes normais, escapam e vão para o ambiente. Então dá a entender que ocorreu uma perda de material na reação química. Ou quando gases diferentes interagem e formam produtos líquidos ou sólidos, dá a entender que eles estão surgindo do nada. Mas não é. É porque quando o sistema, quando o local onde ocorre a reação não é fechado, esses materiais que formam gases, eles escapam para o ambiente e acaba não sendo possível percebê-los. Quando trabalhamos com reações químicas que envolvem sempre materiais aquosos, não ocorre a produção de nenhum gás, fica mais fácil de perceber a lei da conservação das massas agindo, sendo comprovada. Como é o caso do exemplo das imagens aqui, que eu tirei do livro de vocês. Aqui temos a reação química do cloreto de sódio, essa primeira substância química aqui chama cloreto de sódio, dissolvido em água, que foi misturado ao nitrato de prata. Então, vou colocar os nomes aqui. Desculpa pela letra. Cloreto de sódio. E aqui, nitrato de prata. São dois sais, as substâncias são compostos iônicos, que dissolvidos em água fazem com que esses íons se separem. O que está de vermelhinho aqui é o cátion, é o íon positivo. O que está em azul, o íon negativo. Eles se separam na água e se reorganizam. Então, quando você junta esses dois sais num ambiente aquoso, dissolvidos em água, os íons vão se separar e vão se reorganizar. Se reorganizar... Minha setinha sumiu, deixa eu colocar ela aqui de volta. Formando novas substâncias. No caso, aqui vai ser o nitrato
de sódio e o cloreto de prata. Aí o que acontece? Nessa reação, o que a gente percebe? São duas substâncias solúveis em água, dois sais, e quando ocorre a reação, ocorre a formação de um componente que muda de cor. A gente percebe uma coloração diferente aqui. Então houve uma reação, houve uma mudança. Só que se você compara as massas, né, dos reagentes, aqui os dois potinhos com água e esses sais dissolvidos, dá uma massa de 92,95 gramas. Após a reação, né, os dois potes, o vazio e o outro que recebeu a combinação das duas substâncias, mantém a mesma massa. Por quê? Porque nesse caso, houve uma reorganização dos átomos. Nós temos a mesma quantidade de átomos de cada elemento químico nos reagentes e nos produtos. Se nós formos contar, aqui nós temos um átomo de sódio, um de cloro, um de prata, um de nitrogênio e 3 de oxigênio. Aqui também tem um de sódio, um de cloro, um de prata, um de nitrogênio e 3 de oxigênio. São as mesmas quantidades. Então, se é a mesma quantidade de partículas, e nós sabemos que são as partículas que definem a massa de algum material, se tem a mesma quantidade de partículas, obrigatoriamente tem que ter a mesma massa. Não houve produção de nada novo. Essa é a ideia básica da lei da conservação das massas, da lei de Lavoisier. A lei das proporções constantes foi proposta por Joseph Louis Prost, ou simplesmente Prost. Ela também é conhecida como lei de Prost. Ela foi proposta um pouquinho depois da lei da conservação das massas, né, em 1796, mas ainda no século XVIII. Ela é uma derivação da lei da conservação das massas. Ela parte da ideia, né, da lei da conservação das massas para explicar algo a mais. O enunciado dela é que uma substância pura contém sempre os mesmos elementos combinados na mesma proporção. Então, se você pensa na água, né, que são as moléculas aqui nessa imagem, no produto aqui, ela tem um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, por isso que a água é H2O. Para construir a água é necessário um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. Só que na natureza esses elementos estão organizados de outra maneira. Uma molécula de gás oxigênio tem 2 átomos de oxigênio. A molécula é O2. E a molécula do gás hidrogênio tem 2 átomos de hidrogênio cada uma. Aí a fórmula química é H2. Então, você precisa de 2 moléculas de gás de hidrogênio e uma molécula de gás oxigênio para poder formar 2 moléculas de água. Até aqui é a lei da conservação das massas. Você vai ter a mesma quantidade de partículas de cada lado. O detalhe está nas massas. Quando a gente pensa na massa atômica desses elementos, a massa atômica, vou colocar aqui, massa, deixa eu corrigir isso aqui, ficou muito feio. Só um minutinho. A massa atômica é a massa, né, da soma das partículas do núcleo de cada átomo. A massa atômica do hidrogênio é 1. Então, essas 4 partículas de hidrogênio, né, formando as 2 moléculas de hidrogênio, vai ter a massa atômica igual a 4 unidades de massa atômica. A massa atômica do oxigênio é 16. Então, 2 átomos de oxigênio vão ter uma massa atômica conjunta ou massa molecular de 32. Então, tem muito mais massa em uma molécula de oxigênio do que em 2, né, de hidrogênio. E essas massas somadas, né, vão dar 2 moléculas de água. O somatório das massas das duas vai dar 36 unidades unidade de massa atômica. Aqui, né, 16 mais 2, 18, com mais 18, 36. E aí, o que acontece? Qual é a ideia da lei de Prost?
existe uma proporção entre as massas de cada reagente. Então, aqui nós temos uma proporção de 4 unidades de massa atômica de hidrogênio para 32 de oxigênio. Simplificando, como se fosse uma fração, dividindo os dois números por 4, dividido por 4, nós vamos ter uma proporção de 1 para 8. Ou seja, para cada unidade de massa de hidrogênio que eu tiver na minha reação química, eu tenho que ter 8 unidades de massa de oxigênio para que eu produza uma quantidade determinada de moléculas de água. No caso aqui, né, se eu também dividir esse 36 por 4, eu vou produzir 9. Vamos trabalhar com unidades de massa que a gente conhece. Por exemplo, o grama. Então, para eu conseguir produzir 9 gramas de água, eu vou precisar de 8 gramas de oxigênio e 1 grama de hidrogênio. Tem que manter essa proporção. Se eu utilizar valores diferentes, o que vai acontecer? Eu posso produzir água, mas vai sobrar algum deles. Por exemplo, se eu aumento a quantidade de hidrogênios numa reação química, eu coloco, aqui no caso, pensando de novo na massa atômica, eu estou colocando 6 átomos de hidrogênio, 3 moléculas de gás de hidrogênio. Então eu vou ter aqui 6 unidades de massa, unidade de massa atômica combinada, né? Unidade de massa molecular de hidrogênio, para 32 unidades de massa de oxigênio. O meu resultado vai ser a produção de 36 unidades de massa de água e vai sobrar 2 unidades de massa de hidrogênio. Então, essa molécula a mais que foi colocada aqui, esse excedente na massa, ele sobra, ele vira um resto na reação. Para que eu produza uma substância química que eu queira, né, combinando outras e aproveitando ao máximo os reagentes, eu tenho sempre que obedecer essas proporções. Não adianta colocar mais de um deles que não vai aumentar minha produção. Só vai aumentar se eu, assim, a quantidade final de produção, se eu aumentar os 2 reagentes químicos aqui no caso, mantendo a mesma proporção. Então, eu teria que colocar aqui, por exemplo, mais uma molécula de hidrogênio, né, mais 2 hidrogênios e mais uma de oxigênio, para poder produzir mais 4 moléculas de água no total. Então, eu tenho que aumentar a quantidade dos meus reagentes, mantendo a proporção pré-definida para essa reação. E cada reação química tem uma proporção definida. Porque para produzir qualquer substância, você tem uma quantidade correta de átomos de cada elemento químico. Então, esses átomos têm que surgir nos reagentes, mantendo essa proporção, para que não haja desperdício de reagente. Era isso, pessoal. São só essas 2 leis, né? É um assunto mais simples. Então, espero que o vídeo tenha atendido as expectativas de vocês. Espero que tenha sido suficiente para que vocês entendam esse assunto. Qualquer coisa, né, qualquer dúvida, estou disponível na plataforma, né, nos campos de comentários e também no nosso grupo do Telegram. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.